Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Essa é a primeira edição do GP Podcast, o podcast pro verdadeiro amante de Fórmula 1. Eu estou aqui do lado do meu amigo de infância, Eduardo Garcia. Sim, ele mesmo. O próprio. E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o GP do Bahrein. Um pouco não, a gente vai basicamente comentar o GP do Bahrein, né? Justamente. Vamos dar a nossa opinião, claro que de forma imparcial sempre, prezando sempre pelo profissionalismo. Imparcial, caralho. Eu vou Afinal, torcer pra Ferrari aqui, meu amigo. Você que se foda. Afinal, Fórmula 1 é coisa séria, Fórmula 1 é compromisso. Sim, Fórmula 1 é compromisso. Um carrinho dando volta. Tá bom, comecemos do começo então, né? A grande largada. Primeiro bora falar da classificação. Tá. Eu fiquei extremamente chateado por ver Sebastian Vettel tetracampeão mundial em 18º lugar e depois com penalidade largando em último. Mas a gente tem que, justamente, a gente tem que levar em consideração que ele largou em último, ainda brigou por um tempo ali na corrida pra pontuar, chegou até em sétimo, aí tardou a parada dele, né? Foi um dos últimos a parar, mas acabou que terminou nessa fatídica posição aí, infelizmente. Vettel de boné. Vettel careca, Vettel calvo. Agora o Max Verstappen pra mim foi uma surpresa. Não tanto uma surpresa porque desde sempre o Verstappen brigou com a Mercedes. Desde sempre. Mas este ano a Mercedes parece estar com mais problemas do que no ano passado, cara. Ou será que é a Red Bull que tá... Não, a Red Bull tá com puta carro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Sérgio Pérez, o Checo Pérez, fez uma grande diferença lá dentro. Não, mas o Sérgio Pérez hoje, inclusive, ganhou o prêmio de piloto. Sim, foi um puta piloto. Afinal, ele passou. Sim, o Checo Pérez foi um baita piloto hoje. Ganhou o quê? Umas 30 posições, pô, tendo 20 pessoas no grid. Ele passou uns 50 carros. Passou até do guardinha que tá na beira da pista. Todas as vezes que ele foi pro pit stop, ele voltou atrás de muita gente, passou todo mundo de novo. Foi a mesma porra do Sakira no passado. Foi Sakira ou Bahrein? Ele ganhou? Que ele ganhou. Foi Bahrein, né? Acho que foi Sakir. Sakir? Foi Sakir. Que ele saiu de último, rodou, né? Rodaram ele. Deram uma totosada no Checo Pérez. Saiu. Acho que foi o Leclerc até que rodou ele, nem sei. Não foi o Leclerc. Não temos compromisso com a verdade aqui, é só achismo. Não. Eu acho que foi o Leclerc que rodou ele. Ninguém pode julgar aqui nesse programa, é proibido, terminantemente proibido, julgar Carlos Sainz, Charles Leclerc com a escuderia Ferrari. Um menino danado, né? Danado. Inclusive, na minha percepção, foram eles que ganharam a corrida hoje. Verdade. Foi tudo roubado. Verdade. E Ferrari foi uma surpresa pra mim. Ferrari correu bem. Ferrari foi uma puta surpresa. A McLaren também foi, olha onde terminou o Lando. Não, mas a McLaren já tava com um projeto, principalmente porque agora a McLaren tá com motor Mercedes, se não me engano. Tá com motor Mercedes. Então já era um projeto esperado que... Tem outra equipe que tá com o motor da Ferrari? É a Aston Martin, né? Ferrari é Haas e Alfa Romeo. Tá explicado então, porque... Vai tomar tempo. Tá explicado a posição dessas equipes. Quebrou a caneca. Continuamos. Tivemos um pequeno acidente aqui. Aconteceu um pequeno problema. Isabela, por favor, cuide do reparo do nosso estúdio. Um momento aqui, aconteceram coisas. Porque a gente também é filho de Deus, a gente também somos humanos também, parece que não, mas somos humanos. Mas vamos continuar a corrida. Enfim. Mas, caralho. É o profissionalismo, mano. Tudo acontece. Aqui a gente faz da forma nua e crua. Inclusive eu vou tirar a camisa porque tá um calor do diabo. Eu falei que tava calor, moleque. Aqui a gente faz Te cortou, meu bem? Tá bom. Aqui a gente faz de uma forma nua e crua para que vocês se sintam aqui na mesa. Sim. Vocês têm que se sentir aqui. Uma mesa de bar. Exatamente. Estamos nesse exato momento bebendo. Quebrou de novo. Sentados com você. Aí, bora continuar o assunto da McLaren. Voltar ao assunto da McLaren. Certo. Que agora tá com motor Mercedes. E já era programado para a McLaren
ser uma equipe que brigue aí contra a Aston Martin, que era a antiga Racing Point. Só me surpreendeu o Norris na frente do Ricardo. Não, com na certeza. chegada. Me Eu surpreendeu vejo o bastante. Ricardo como um puta piloto, eu não sei. Eu Eu vejo o Ricardo como um dos melhores pilotos Sim. do grid. Ricardo, Leclerc, Hamilton, com certeza, Verstappen. Isso, pra mim, são os melhores daí. Eu não vejo brilho no Norris. Eu não sei Foi de verdade uma surpresa. Mano, eu acho que o Norris, ele tem alguma macumba, mano. Porque toda primeira corrida ele vai bem. Ano passado ele ganhou a primeira corrida, eu acho que foi em Melbourne. Não. Caralho, eu não vou lembrar, mas é no Hungaroring. Hungaroring não, Red Bull Ring. Foi na Áustria, Áustria. Ele ganhou a primeira corrida do ano passado na Áustria e nessa foi bem pra caralho, foi em quarto, né? É. Quarto lugar, quase pega um pódiozinho aí, que pra McLaren. Quase não, Bottas terminou bem na frente dele. Acontece. Mas quantos anos tem o Norris mesmo? Cara, ele tá com, se eu não me engano, ele tá com 19, ele vai fazer 19 agora, se eu não me engano ele entrou com 18. Muito, muito novo, rapaz. Muito novo, ele parece um molequinho, pô, ele é um molequinho. Isso me lembra ele no Drive to Survive, né? A série da Netflix, ele falando que ele tinha... Perguntaram se ele tinha carteira, ele falou que já tinha até multa. Perguntaram o motivo da multa e ele falou excesso de velocidade. É um rapaz e tanto. Eu gosto dele como pessoa, eu gosto das streams. Não, eu adoro o Ricardo como pessoa. Nossa, o Ricardo é muito sensacional. Agora o Verstappen eu odeio. O Verstappen é um pau no cu. O Mazepin a gente nem fala, né? Desculpa a minha... Nossa, eu ri pra caralho. Eu gargalhei do Mazepin rodando na primeira volta. Porque a comentarista... E pior, ele rodou sozinho na primeira volta. Ninguém tocou nele. Sozinho. Se eu não me engano, não tava nem em curva direito, né? Ele já tinha saído da curva e rodou sozinho. Ele não segurou o carro. Ele só não segurou o carro. E Schumacher aí... conseguiu levar o carro até a final, mesmo ficando em último, mas conseguiu levar o carro até a final. O que mostra que não é o carro, né? Não levou o carro até o final. Não foi o carro, não foi o time, foi o cabeça de ovo mesmo que não sabe segurar um volante. Como diz meu pai, mano. O pai dele pagou pra ele andar de carro, acabou que ele andou de moto lá quando ele saiu. Lá, pegou a rodazinha lá e sentou na garupa do mototáxi e foi pra casa. O meu pai que diz que o problema ali, a peça que deu o problema ali, foi a peça atrás do volante. Que é o bendito do motorista. Como diria o poeta, né? Como diria o poeta, o grande senhor Marco Aurélio. Mas tudo bem, acho que agora a gente já pode entrar no nosso quadro, né? No quadro, o primeiro quadro do podcast, que seria os jovens pilotos da Fórmula 1 2021 e o Alonso, que tá aí como estreante, reestreando depois de um bicampeonato mundial e com 2 anos fora. Com a equipe da Renault. Com a equipe da Renault. Tá estreando aí junto com um monte de novato e é considerado um dos jovens pilotos, né? Que é um jovem de 40 anos de idade, praticamente. Com 2 campeonatos mundiais na costa. Bom, então bora falar das novidades desse ano. A gente tem o Schumacher, o Mazepin, o Tsunoda e o Alonso. É uma piada de muito mau gosto. Bom, o Tsunoda dos 4, né? Foi teve o melhor desempenho. Mas também o carro, né? O carro perde. Mas uma coisa é verdade. O Tsunoda guiando ali, parece eu guiando meu Celta. O maluco não faz nenhum esforço. É uma extensão do corpo dele. É uma extensão do corpo dele, o maluco é um monstro, mano. É um samurai encorpado num corpo de um moleque de 1,50m. Eu lembro claramente de quando ele passou o Raikkonen. Uhum. O cara da transmissão falou que o Tsunoda tinha 9 meses quando o Raikkonen entrou na Fórmula 1. e ele passou o Raikkonen. Foi, mano. E eu... Agora a gente vai entrar em disputa. Porque a gente tá falando de piloto velho. Raikkonen aí com seus 41 anos. Já tá fazendo hora extra. Não acredito que não consiga nem andar em casa sem uma bencadinha. Mas tá ali pilotando Fórmula 1. Nem o Renault Sandero dele ele tá dirigindo direito, mas... Nem o Renault Sandero. Não, o carro de velho é Corolla, mano. Nem o Corollinha dele automático ele tá dirigindo mais. E
Alonso. Temos que falar sobre Alonso. Precisamos falar sobre Alonso. Precisamos falar sobre Alonso. Eu não gosto do Alonso, Eduardo. Você me perdoe. Eu sei que é um bicampeão mundial. Eu sei que Pela equipe da Renault. Pela equipe da Renault. Eu sei que pra Renault é um grande simbolismo trazer o Alonso de volta e trazer aquele misticismo da briga do Alonso pelo tricampeonato. É uma baboseira. Nunca que o Alonso vai brigar pelo tricampeonato mundial com Hamilton e Verstappen na frente dele. Ou será que não? Ah, tomar teu cu. Não briga, nem que queira. Nem que enfie 3 rojão no rabo daquele carro ali, meu amigo. Não vai. Gustavo, o mundo tá aí pra gente... pra mostrar pra gente que quando a gente acha que a gente tá certo de uma coisa, mostra pra gente que a gente tá errado. Entendeu? Sim. Existe a realidade, que são os senhores lá consolidados, né? Hamilton. Uhum. Não consolidado o Verstappen, mas consolidado na frente, digo. Sim. Mas tem a mística, a magia do que é o Fernando Alonso. É a história do Davi Golias. Exatamente, Gustavo. Exatamente. É a típica história de filme, a redenção do velho que passou 2 anos fora da Fórmula 1, entendeu? Mas o problema é que eu não gosto do Alonso como piloto. Eu acho ele, vamos ser sinceros, eu não acompanhei o bicampeonato do Alonso. Porque talvez a gente tinha tipo 2 ou 3 anos de idade, né? Por aí. Não, mas eu acompanhei, aí eu consegui pesquisar, eu não estou aprofundado no bicampeonato do Alonso. Sim. A questão é essa. Mas, pelo que eu vi dele na McLaren, em 2018, se não me engano. 2018. Pelo que eu vi dele na McLaren, Fernando Alonso é um baita no pau no cu. Eu não gosto de Fernando Alonso. A questão é a seguinte, cara. Quando a gente tem um piloto do calibre do Fernando Alonso... Que calibre? O cara nem conseguiu terminar a porra da corrida. Quando a gente tem um piloto do calibre do Fernando Alonso, o cara com 2 campeonatos nas costas, ele tende a ter uma voz na equipe, entendeu? E foi o que aconteceu na McLaren. Ele tinha a voz dele na equipe. Entendeu? Aí a gente já entra em outro critério. Pra mim, Fernando Alonso, com sua extrema arrogância, sua extrema ignorância, de se achar melhor. O Hamilton, pra mim, tá caminhando no mesmo caminho. Todos eles se acham melhor, se você for parar pra pensar. Mas tem diferença, porque o Alonso e o... Eu não vou citar o nome do outro porque eu vou ficar em maus lençóis, porque é uma fanbase muito grande. Mas o rei lá, o cavaleiro, o Alonso e o cavaleiro lá da rainha... o homem, eles atingem um nível de arrogância onde eles não respeitam os outros pilotos, cara. E pra mim, um cara que não respeita os outros pilotos no grid não merece estar no grid. A partir do momento em que bota o outro cara em maus lençóis, que nem o cavaleiro da rainha, pra mim já não é merecedor do espaço. E pra mim o Alonso já tá fazendo hora extra porque ele não é mais o piloto que ele era naquela época. E ele tá isso é óbvio. E ele tá tomando espaço de alguém muito bom, que nem o Callum Ilott, que ficou em segundo lugar na Fórmula 2 e não teve espaço na Fórmula 1. Uma vaga aí, que também poderia ir pro... Qual é o... Era o Ocon e o outro, pô. O que tu falou da Fórmula 2? Não, tem outro que tá como reserva também, não é o Kvyat não. O Kvyat é piloto de testes. Não, sim, ele tá como... Caralho, eu vou esquecer o nome do cabra agora. Mas tinha outro pequenininho, outro franzinozinho que nem o Ocon, agora eu não vou lembrar. Ele tava nas temporadas passadas e foi rebaixado. Enfim, pra mim tá tomando espaço de quem deveria. Tá ali, correndo. Entre os 20 melhores do mundo. Sabe qual é o mais duro de admitir? Qual é o mais duro de admitir? O Alonso foi melhor na corrida do que o Ocon. O Alonso chegou a ser 7º colocado. O Ocon, acho que a maior posição que ele alcançou foi 13º. Não vejo briga em Ocon também. Tenho que te admitir. Tá, mas da Alpine a gente fala depois. Não, da Alpine, a Alpine tá... Alpine e Ferrari, a gente torce pra times fracassados, Eduardo. É duro. A gente torce... É duro. É muito duro. Mas vamos continuar falando da corrida, né? Sim, largada foi muito boa. Ali teve uma puta disputa, a Ferrari em 4º, disputando largada. O Verstappen segurou bem o Hamilton no começo, no começo da corrida. Muito. E aí, como de costume, a questão dos pitstops bagunça muito a corrida. Pô,
E eu sinto que a Red Bull, ela vai muito na cabeça do Verstappen. Eu acho que o Verstappen ele não tem ainda o pensamento estratégico que o Hamilton tem, de experiência de pit stop. Eu acho que ele fala assim, não, me deixa na pista. Não vou entrar no pit stop. E aí acaba fazendo com que que ele deve ter alguma estratégia na cabeça dele, mas ele não tem o calibre de estratégia do Hamilton. E aí acaba que o Hamilton, na estratégia do pit stop, sempre engole o bicho na porrada. Gosta do Hamilton falando, eu não consigo ir mais rápido que isso. Aí vai lá e mete a volta mais rápida da corrida. O que eu mais gostei da largada foi o pessoal falando, não, a Red Bull tá com problema, e mete 3 voltas mais rápidas depois, mano. E foda-se, tá ligado? É duro. E tanto que, já pro final da corrida, quanto a gente vê dessa questão da estratégia da Mercedes, como eles pensam mais do que a Red Bull, tanto a Red Bull não tinha o Pérez ali pra fazer Mas ele chegou até, mano. Não, só que ele teve que fazer o pit stop e foi... Mas ele não tava ali pra, dar uma... Porque, por exemplo, o Hamilton tava disputando com o Verstappen, mas qualquer erro dos dois ali tinha Bottas logo atrás. Sim. Mas não tinha esse apoio por parte também da Red Bull. E a gente vê esse negócio da estratégia quando a gente vê que o... Eu esqueci totalmente. Acontece. Eu juro pra ti. A gente é filho de Deus também, a gente esquece. Tá bom, continua. Depois eu falo. Tá bom. Então a gente teve ali uma briga forte, principalmente no meio ali, McLaren, Ferrari, Aston Martin com o Stroll, cara. A gente teve uma puta batalha ali pelo 4º e 5º lugar. E até esse momento, até mais ou menos no meio da corrida, o Vettel também tava nesse balaio aí. Sim. Tava no meio do bacanal de gato lá. Sim. O Leclerc me surpreendeu muito como ferrarista. Eu sempre vou babar o ovo da Ferrari aqui, vocês se acostumam. Mas o Leclerc me surpreendeu muito. Porque eu não esperava, eu achava que a Ferrari ia continuar a mesma carroça que estava no passado. Mas mesmo ano passado na carroça, o Leclerc levava com maestria aquele time. Não, mas levava em 7º, não em 4º. Ainda assim é algo a se louvar, né? Agora Carlos Sainz eu fiquei meio indignado. Carlos Sainz... O que te aflige no Carlos Sainz? Porque ele é um piloto muito constante. Isso ele é um piloto que sabe gerenciar muito bem. Então ele no começo da corrida ele não estar na frente, eu até entendo. Mas no final da corrida Carlos Sainz terminar... Isso que eu ia indagar. Carlos Sainz, cadê o caralho de Sainz? Sim. Carlos Sainz terminar em 8º. É duro. A gente sabe que Carlos Sainz é um mestre de gerenciar pneu, combustível e tudo. E não foi isso que a gente viu. A Ferrari ainda conseguiu terminar em posições parecidas, né? Os dois pontuaram, os dois carros pontuaram. Foi. Os dois pontuaram e George... mas aí deixa pro final do podcast que a gente vai falando por etapas. Deixa o Jorginho pro final. O George Russell. É duro. Vamos continuar os quadros do podcast. Sim, senhor. Agora... Viagem no tempo. Temos o quadro Viagem no Tempo. Bom, a entidade, né, a FIA, é uma instituição que a gente vê que eles gostam de uma confusãozinha, né, Gustavo? Oxe. Em todos os sentidos. Então meio que eles criaram uma forma de confundir as pessoas. Tanto que se você vê o grid de 2001 e o de hoje, 2021, 20 anos depois, vão ter vários nomes que vão se repetir. Tipo, por exemplo, Schumacher, Alonso, que continua. Alonso! Raikkonen, que continua. Meu Deus, cara. E Verstappen. Obviamente, Schumacher e Verstappen são as crias. A prole. E Alonso e Raikkonen são os mesmos. Pelo amor de Deus, Raikkonen, se aposenta, vai tomar um chimarrão numa sacada, vai, sei lá, viajar pra Paris, meu irmão, vai fazer qualquer coisa de velho aí. Pior que eu gosto do Raikkonen, eu acho ele muito... Eu gosto da pessoa, Raikkonen. Óbvio. Mas eu acho que pra um cara que já foi campeão mundial... Na Alfa Romeo. Na Alfa Romeo, irmão, andar daquele jeito, eu preferia me aposentar. Tomando ultrapassagem do Tsunoda. O Tsunoda, um moleque de 20 anos. O cara da transmissão cagando na cabeça dele, coisas... É meio humilhante essa carreira. Então, entre os antigos novos, entre o Schumaquinho
O velho Alonso, o velho Raikkonen e o Verstappen. Qual pro senhor correu mais hoje? Acho que... Sem dúvidas. Acho que sem com dúvidas. sobras, né? O Verstappen fez uma corrida gigantesca. Verstappen, meu amigo, foi batido, pô. Pela primeira vez, fazia 7 anos que eu não torcia pra Red Bull. E deixando claro, nós dois odiamos o Verstappen. Meu Deus. Ele é muito chato. Nojo, ele é muito cara, chato. E ele é metido. É metido. Mas eu torci por ele. Eu torci pelo fator Diferente. 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 Pelo mudança ali. Eu quero ver novidade. Eu quero aquele negócio que empolga. E como é o fator imprevisibilidade. Quando a gente é imprevisível o resultado, que nem foi em Monza lá no passado. Tá que Verstappen ainda é muito previsível dele ganhar, né? Sempre é aquela batalha. E não é também, na outra mão, não é que a gente não goste do Hamilton, né? Eu particularmente não gosto. Eu particularmente gosto do Hamilton. Eu já não sou tanto fã do Cavaleiro da Rainha assim. Eu não gosto da Mercedes, entendeu? Aí eu já me boto em maus lençóis. Mas eu também não gosto da Mercedes. Eu torço muito para que o Bottas consiga... Eu gosto do Bottas também. O pior é que eu gosto do Hamilton e do Bottas, mas eu não gosto que eles ganhem porque eu não gosto da Mercedes ganhar. Exatamente, pô, exatamente. Nossa, eu vi uma foto do Hamilton olhando assim pro carro da Ferrari. Assim, cursed, né? Só tiraram ali o print sem sentido nenhum. Aí o Hamilton olhando assim pro carro da Ferrari todo apaixonadinho. Eu falei, mano, vem. Por favor, vem. Aí eu torço pra ti. Aí eu ia aceitar o homem. Aí eu fazia um esforço pra gostar do cara. Mas Verstappen hoje levou, mano. Pra mim levou. A gente comenta depois, mas pra mim ali aquela batalha do final deu Verstappen. Teve um negócio lá de que ele teve que ceder a posição dele. Foi. Né? Ele teve que dar a posição de mão beijada aí pro Hamilton. E aí... Pro Cavaleiro da Rainha. Deixou o homem passar, infelizmente é difícil pegar. E aí tiveram os outros, né? O Schumacher tá tentando se consolidar aí, com um sobrenome pesadíssimo, como é o do pai dele. Eu queria até falar sobre isso, mano. Porque é complicado você ser filho do Michael Schumacher, tá ligado? O maior campeão antes do Hamilton, tá ligado? São as lendas de gerações. Era o maior campeão da história junto com o Hamilton. Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher e Hamilton. São as eras da Fórmula 1. E aí, quando o filho dele chega, vem uma pressão muito grande, que nem foi com o Bruno Senna, sobrinho da Ayrton Senna. É a mesma coisa que a gente vê um filho do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Exatamente. A expectativa que a gente tem. Eu não entendo muito de futebol, mas se você mandou, dá pra E ele tá tentando se consolidar com esse sobrenome. Mesmo numa equipe não tão competitiva assim, mas já saiu na frente do Cabeça de Ovo. O que não é muito difícil. Cara, é uma sacanagem. Eu acho uma sacanagem. Eu fico injuriado quando o cara pegar 5º lugar na Fórmula 2 e conseguir pra Fórmula 1, pô. Quando o seu Hamilton de Comandante 50... Hamilton. Não, outro cara. Quando o seu Hamilton, de 56 anos, caminhoneiro, fala que a Fórmula 1 qualquer um entra e olha pro Mazepin, eu dou razão a ele. Eu dou razão a ele. O Mazepin. Eu gosto muito desse comentário, cara. Como assim Fórmula 1 é esporte? Eu nunca vi nenhum taxista de medalha. Acabou a Fórmula 1. Acaba a Fórmula 1. Fórmula 1 morreu em 1994. Senna presidente. Se o Senna fosse presidente, aos prédios, carros voadores. Coisa de maluco. Inclusive, sigam a página Comentários Sensatos do Automobilismo no Twitter. O @ é F1 morreu em 1994. É ótimo. Pra você que quer dar risada com a Fórmula 1, é um prato cheio. Muito boa. É um prato cheio. Muito boa. Pois é, continuando os novos velhos pilotos. Alonso. Bom, o Alonso. Você vai comentar sobre o Alonso porque a minha opinião aqui é imparcial. Bom, Alonso, a sua também, você. É clubismo. Minha, claro. Clubismo. Não, a minha, assim... É o hater e o clubista. Exatamente. O que você ama, eu odeio. O que você odeia, é simples. A gente completa. Exatamente. O Alonso começou bem a corrida. Eu estava com a esperança de que a equipe da Alpine pudesse pontuar. Ele chegou a ficar em 7º, o Alonso. Eu achei que fosse. E aí ele
Inclusive, Alonso brigou ali com o Vettel, né? E brigou com o Vettel e os dois tomaram ultrapassagem do Leclerc, se eu não me engano. Os dois tomaram ultrapassagem do Leclerc, eu me lembro dessa mesmo. Eu tenho essa Não, memória. não foi o Leclerc, não, foi o Sainz. Foi o Sainz. Foi o Sainz. Foi que estavam os três brigando por posição, o Alonso, o Vettel estava à frente, o Alonso estava no meio e o Sainz estava atrás. Aí o Alonso ultrapassou o Vettel. Sim. E aí o Sainz ultrapassou os dois e depois o Vettel devolveu e ultrapassou o Alonso. Foi. Muito lindo. Ferrari sempre dando um show na Fórmula 1. Ou fazendo a gente rir muito, ou fazendo a gente chorar muito. Mas sempre dando show. Eu sempre eu gosto de ver os carros da Ferrari. Eu gosto dos dois pilotos da Ferrari, eu gosto do Leclerc. Ferrari esse ano que está com um patrocínio especial do Trident de melancia. O carro é idêntico. Com aquele verde ridículo. Não. Ridículo aquele M verde na Ferrari, aquela propaganda da Marlboro. Se você não vê o M da Marlboro ali, você é muito cego. Você não vê a mensagem subliminar ali da Marlboro. Você está por fora. Exatamente. Está por fora. Pois é, continuando do Alonso. A gente estava com esperança de que ele ia pontuar pela Alpine, acabou que não aconteceu. Ele foi perdendo posição, muitas posições, e acabou que ele teve que sair. Porque o velho tava sem freio, moleque. Eu já dirigi. O Alonso é um frouxo. Eu vou te falar por quê. Eu já peguei Paraviana Caranã sem freio num Celta. E consegui. Alonso é um frouxo. Aí o Alonso vira, depois com 40 anos de idade, vira e fala que não consegue correr sem freio. Ora, pô! Vê se pode isso, eu não acredito nisso. Quantos anos de Fórmula 1 nas costas? Ele entrou em 99. 22 anos de Fórmula 1 na costa. E não consegue dirigir sem freio. Você é uma fraude, Alonso. Você é uma fraude. E aí teve que sair da corrida e foi assim que terminou a triste corrida do ídolo. Mas eu tava... Do incontestável Fernando Alonso. Eu gostei. Eu vou admitir que a participação do Alonso nessa corrida eu gostei pra porra. Eu não, ele não terminou. Não, mas ele competiu muito. Ele deu muita briga, tá ligado? Ele foi até sétimo, ele tava ali brigando pra pontuar. Ele não foi que nem o Bottas. O Bottas começa em terceiro e termina em terceiro. O Alonso brigou. O Bottas é um cara consolidado. O Bottas é um cara consistente. Ele conquistou o espaço dele na Fórmula 1. O espaço dele no terceiro lugar do grid. Não tem como dizer que o Bottas... Começa lá e termina lá. Não tem como dizer que ele é ruim, o Bottas. Não tem. Quase todo corrida ele pega pódio. Como é que ele é ruim? Consistente. E o Raikkonen, voltando aos velhos. Voltando aos velhos. O Raikkonen. Bom. Raikkonen meteu umas ultrapassagens interessantes. Ele é um cara que ultrapassa bem, só ele é muito arrojado. O Raikkonen é um cara muito corajoso. Mas chegou a hora... Eu cheguei a ver até em narrações americanas que chamam o Raikkonen de Raikkonen Steel Balls. Que é as bolas de aço, meu amigo, porque é um cara corajoso. Eu acho que o Raikkonen tem que apelar já pra Previdência. Previdência. Concordamos, Raikkonen INSS. Chegou o momento. Ganhando aí auxílio emergencial. Exatamente. E aí voltando ao nome, agora o Verstappen. Foi o nome dos velhos novos. Posso te falar uma coisa? Pode. Eu acredito em Verstappen campeão mundial de 2021. Eu não. Não acredito? Não. Tu viu o perrengue que a Mercedes passou hoje? Essa é a questão. O time sofre, mas ganha. A gente deixa por nada. Bom, eu estou me retorcendo. A Red Bull correu como nunca. Perdeu como sempre. E foi basicamente isso. Porque essa foi a chegada da corrida. Tivemos ali eles brigando nas últimas voltas. E eu queria chegar no final pra comentar uma coisa. George Russell, o cara mais azarado do grid, cara. Não consegue. É impossível. Chegou em 10º ali, na zoninha pra pontuar. E não consegue. Foi ultrapassado logo por 3. Não consegue. Não consegue levar um ponto. Ele tava em 10º, o Brasil estava todo feliz. 30 segundos depois ele perdeu 3 posições. É coisa de maluco. George Russell, pra mim, Eu acredito muito em George Russell. Tu chegou a assistir a corrida aqui do ano passado que ele correu pela Mercedes? Da Mercedes?
eu devo lhe dizer que eu fui pra uma farra muito doida na noite anterior e não acordei pra uma corrida. Eu assisti a corrida e eu fiquei incrédulo. Nossa, eu fiquei puto de ver os vídeos na internet, O que mano. aconteceu? Imagina assistindo. Ele passando todo mundo, eu falei, caraca, esse cara é realmente bom, cara. E aí, pô, ocorreu problema lá com os pneus e ele voltou, passou todo mundo de novo. E aí falaram, então, mano, teu pneu tá furado, tu vai ter que parar de novo. Eu falei, não é possível. Botaram o pneu do Bottas no carro do Russell, velho. É o Mercedes, a Octa agora, né? Ou é Hepta ainda? Hepta ainda. A Hepta campeã mundial. Não, porque teve o campeonato do Rosberg em 2016. Não, mas o Hamilton ganhou na McLaren. Hamilton ganhou na McLaren, Hepta. A Hepta campeã mundial, trocar o pneu dos pilotos é complicado. Pior, nessa corrida ainda teve um pit stop do Bottas, que ele passou 40 segundos no pit stop. Mano, e aquele pit stop da Mercedes, pô, que o pneu não queria sair, pô. O cara esqueceu de desparafusar ali com a chave de roda. Foi com Bottas ou foi com Hamilton? Foi com Bottas. Obviamente, tudo acontece com Bottas. Tudo acontece com Bottas. Ele chegou a falar na entrevista após a corrida que a situação poderia ter sido muito melhor com ele, que nem toda corrida. E convenhamos que toda a corrida poderia ser melhor pro Bottas. Toda a corrida. Aí a gente não sabe se o problema é na Mercedes ou no Bottas. Mas ele tinha capacidade de chegar. Ele é meio azarado também, o Bottas. O Bottas, ele é ilhado. Eu vejo ele como um náufrago. Porque 15 segundos à frente está o Hamilton e 15 segundos atrás está o quarto lugar. Ele fica ali, ele só anda. Ele passa a corrida toda sozinho. Ele deve botar um fone de ouvido aqui, uma Taylor Swift, meu amigo, e fica lá. Inclusive, eu lembrei o que eu ia falar aquela hora, que era sobre o Bottas. Foi porque, bem quando estava rolando aquela disputa do Verstappen e do Hamilton, eles estavam, obviamente, muito perto um do outro, sim. E o Bottas, como você disse, ele estava ilhado. 15 segundos estavam os dois brigando na frente dele, 15 segundos atrás estava o Norris. E aí a Mercedes falou, então, até o momento, o senhor Verstappen está com a volta mais rápida da corrida. E aí, tipo... mete um pneu macio aí, toma essa porra. Toma, faz a volta mais rápida aí, Bottas. Pra ele não pontuar mais, foi lá e fez. Ele só parou assim, tomou um suquinho ainda, esperando o Norris chegar lá despreocupado, tá ligado? A pista tava tipo 2 semanas atrás do cara, não tinha preocupação nenhuma. A pista tava livre, ele foi lá e fez a volta mais rápida. Foi e simples. Tomou o ponto da volta mais rápida. E o terceiro lugar. E o terceiro lugar. É isso que eu falo, tudo. Bottas tem potencial. Bottas tem potencial. E aí lá no pódio a gente ouviu o tema oficial da Fórmula 1, né? O hino lá da Salve Rainha. Sim, que agora é de lei. Todo GP tem o hino da Inglaterra. Da rainha. O que me preocupa no Bottas é que ele tem potencial, só que ele não tem potencial contra o Hamilton. E quando o Hamilton sair, nós sabemos que vem aí George Russell. E aí o Bottas tem potencial, mas não tem potencial contra o George Russell. E aí o Bottas vai viver sempre essa sina. Mas se depender do azar do Russell também, talvez ele belisque umas corridas aí. Vai ver quem é o menos azarado dos dois ganha as corridas. Se depender do azar do Russell, a Mercedes vai meter um motor Ferrari no carro dele. E aí o menino vai nem terminar a corrida. Vai ficar lá em 20º. Chegar na última volta vai furar o pneu. Vai perder pro safety car. Ele vai ficar sem gasolina. Vai ficar sem gasolina. Igual todos os meus carros no Fórmula 1 Mobile. Eu não canso de falar isso. Mano. Eu não canso de falar. Passaram muita água. Mas tudo bem, agora vamos... Mais um quadro. Vamos falar... Vamos botar luz na parte mais escura da Fórmula 1. Vamos falar o que quase ninguém fala. Afinal... Só se fala em outra coisa. O nome do quadro? Só se fala em outra coisa. É isso, meu amigo. Vamos falar das equipes que ficaram lá no fundo. Então, Williams, Haas e Alfa Romeo. Haas que ficou metade do time fora. Venhamos e convenhamos. Alfa Romeo também que eu não vi brilhar muito, mas agora a gente vai dar brilho. A Alfa Romeo veio com Giovinazzi e Raikkonen, né? Giovinazzi deu ali ele deu uma disputada ali, cara. A participação dele foi muito importante. Giovinazzi que na hora de tomar a volta do Hamilton. O Hamilton botou uma volta e pouco em cima do Giovinazzi ali, foi muito importante na corrida.
pra dar aquele vácuozinho de leve pra fazer o Todo mundo da transmissão pedindo, por favor, pro Giovinazzi deixar os dois passarem pra continuar a disputa e o Sai Giovinazzi, do meio, o Giovinazzi não estava ligando pra isso. Ele queria disputar ali, ele viveu o sonho dele de estar disputando o primeiro lugar da Fórmula 1. Obviamente, ele só tava umas Ele 14 voltas atrás. Ele esqueceu que ele tava tomando volta. Que tinha uma bandeira azul pedindo pra ele dar ultrapassagem. É basicamente isso. O Raikkonen a gente já falou muito sobre, então acho que Sim. não é necessário falar do desempenho dele na Alfa Romeo. Que tá na hora de assinar o INSS e a Previdência. A Haas a gente falou também, né? O cabeça de ovo, meu amigo. Qual a tua expectativa pro cabeça de ovo? Eu espero muito que a Cabeça de Ovo faça o que ele faz de melhor. Todo mundo ri. Todo mundo. Todo mundo adorou quando o Mazepin, Na primeira volta. sozinho. Minha Nossa Senhora. Bicho, eu de verdade acho que ninguém gosta do Mazepin, dos fãs da Fórmula 1. Ninguém gosta. Eu cheguei a ver alguns comentários. Eu não sei se era no meme, mas eu cheguei a ver alguns comentários apoiando o Mazepin. Porque assim, ele é tudo o que, pelo menos uma parte dele você não gosta de ver na Fórmula 1. Por exemplo, o pai dele botou ele pra correr. Ele ficando em quinto lugar, tomando o lugar de outros três. Justamente. Porque Ele tendo atitude antiesportiva, botando o piloto pra fora da pista na Fórmula 2. E ele tomando penalidade em tudo, tá ligado? E o pior, ele assediando mulher. Ele assediando mulher. A gente tem que concordar que a pessoa Mas influencia no piloto. Justamente. A gente não pode aceitar qualquer E sem coisa falar que ele é um como- péssimo piloto também. Tu é doido. Porque o cara rodar sozinho daquele jeito não tem cabimento. Não tem cabimento. Aí um grande concorrente é o Prêmio Pastor Maldonado da semana. Que a gente já vai falar Já sobre. vai falar sobre. Qual é a outra equipe do fundo? Haas, Alfa Romeo e Williams. George Russell. Latifi, o homem. Latifi, que pra mim é o cara mais low profile que existe. Às vezes eu esqueço que tem 20 competidores na Fórmula 1, eu só lembro de 19. Eu fico contando assim no dedo. Eu falo, mano, falta um. Mas quem é esse um? Ninguém sabe. Mano, eu via muito mais brilho. Eu não me recordo do porquê o Kubica saiu da Williams e deu lugar pro Latifi. Se eu não me engano, o Latifi venceu a Fórmula 2. O Latifi venceu a Fórmula 2 em, sei lá, seu 5º ano de competição. Aí, uma carreira maravilhosa. Mas pra mim foi uma péssima contratação da Williams. Porque bota todo o time na costa do George Russell. Que o George Russell pilota demais. E tem do lado dele o Latifi que pilota menos. O Latifi é tão importante no grid que a gente ficou sabendo que ele não terminou a prova e ninguém sabe o motivo. Mano, eu nem lembrava. Ninguém sabe por que ele não terminou a prova. E Gasly, a gente esqueceu de falar da AlphaTauri, pô. Não, A AlphaTauri não é do fundo, tá? Não Só é do deixando fundo, claro. mas saindo um pouco do quadro, a gente passou o podcast todo sem falar da AlphaTauri. A gente falou do Tsunoda, mas não falou do Gasly. Gasly tomou ali uma injustiça do destino. Quem foi que ele bateu, que tirou a asa dele? Foi McLaren, eu não lembro qual dos dois, eu não lembro se foi. Deve ter sido o Ricardo, porque o Deve Ricardo ter tava sido- mais atrás. Ricardo também, que não brilhou hoje. Convenhamos que não brilhou hoje. Não brilhou. Mas o Gasly teve um um desempenho bom ainda. Ele conseguiu tirar... Ele largou em quinto o Gasly, não foi? Sim, Foi ele que largou em quinto? Não, ele largou na frente do Leclerc. Não, largou atrás do Leclerc. Largou atrás do Leclerc em quinto. Pois Largou atrás do Leclerc em quinto. Tava fazendo uma boa corrida até tomar essa rasteira do destino, que é traiçoeiro demais. E aí ele foi pra último e não conseguiu mais se recuperar. Até tiraram o bico do Patolino. Que demora. Demora. Tu é doido, aquele pit stop ali, eu faltei tomar um café. Que demora, tá? E acabou... Voltando aí o quadro fundo de pilotão. O fundo de pilotão não, eu faço falar em outra coisa. A Williams. Sua opinião sobre a Williams. Pois Você é. acha que a Williams está mais competitiva esse ano? Não. Tá bom. Não. E agora o prêmio. Não, mas temos que ver do fundo de pelotão quem tem mais perspectivas de melhora. Sim. Pra A mim, Williams, a Haas ou a Alfa Romeo? eu acho que a Haas tem os melhores. Não. A Williams, pra mim, tem o melhor piloto de todos aí, que é o Russell. Até o momento foi o que se provou mais. Sim. Não, obviamente que fala do momento, porque se for o maior piloto deles é o Raikkonen, com certeza. Sim, claro. Do melhor momento.
é o Russell. Mas tem um outro piloto que não é tão bom, que é o Latifi. Do mesmo jeito, na Haas, que eu acredito que o Mick Schumacher ainda vai dar muita água pra boi. Porque, pra mim, o Mick Schumacher é um baita piloto. Eu acho que as equipes têm um piloto, às vezes, um bom piloto e o outro nem tanto. Mas na Alfa Romeo os dois são bem mais ou menos. E na Haas a gente tem um piloto e um contratado ali, um macaco pra pilotar um carro. E como é que é o nome do carinha? Como é o nome do carinha que tu deixa entrar no teu carro pra estacionar pra ti? É o... não é frentista, cara. Frentista que enche o tanque. Manobrista. Manobrista. Um manobrista ali pra ficar dando volta com o carro e fazer propaganda da empresa do pai dele. Exatamente. E então, mesmo você me perguntando se eu achava que a Williams estava melhor esse ano, e eu falei que não, eu acho que das equipes aí do fundo ela é que tem melhor perspectiva de melhor. A Alfa Romeo nem a E passa muito pela presença do Russell, que eu acho que é um ótimo piloto e ainda pode melhorar. Eu acredito que Russell tira muito leite de pedra, mas a Williams tá pior que uma pedra, tá andando mais devagar. Aí fica complicado. É dura a situação. Fica complicado pro menino Russell. Mas, vamos para mais um quadro. Prêmio Pastor Maldonado da Semana. Essa premiação que é reconhecida no mundo todo pelos maiores críticos de Fórmula 1, porque qualquer um que assiste Fórmula 1 consegue bater palma pro melhor. Mas só os verdadeiros críticos conseguem rir da cara do pior. E aqui a gente vai decidir o pior piloto da semana. Eu acho que nessa semana a gente tem que concordar que o que mais nos trouxe alegria foi um motivo de gargalhada. Com sua total incapacidade de segurar um volante. Foi o querido Nikita Mazepin. O grande cabeça de ovo. O Humpty Dumpty. Um orangotango atrás de um volante. O manobrista da Fórmula 1. Ele ganhou o prêmio Pastor Maldonado dessa semana. Parabéns, já. Parabéns, Mazepin. Parabéns. E ele é grande concorrente para ganhar os próximos, hein? Muito. Acho que quem é concorrente Quem é concorrente do Mazepin? Acho que o Latifi. A escuderia Ferrari. Latifi, a equipe inteira da Ferrari. O Latifi, o Leclerc, o Sainz. Todos eles são fortíssimos candidatos a prêmio Pastor Maldonado da semana. Então é isso. Eu não gostei que você falou do Leclerc, eu estou ficando chateado. Eu vou ser sincero. Qual a sua perspectiva, senhor Eduardo Garcia, pro decorrer da temporada de 2021? Bom, eu acho que a gente vai ter uma disputa, mais do que a gente teve nos anos anteriores, entre a Red Bull e a Mercedes, porque a gente viu que o Verstappen tem condições sim de disputar com o Hamilton. A questão é, quem ganha? O Hamilton. Gustavo, não tem culhões. Gustavo, não é o que Você não tem culhões. Gustavo, você tem que entender que nem tudo que eu falo é o que eu desejo pro meu coração, mas é o que eu sinto, entendeu? Pra mim, quem ganha é Giovinazzi. Chega a ser. Eu acho que ele chega a brigar. As próximas corridas vai dar Giovinazzi. Anota. Bom, a gente tem essa disputa aí, né? Continue. E eu acho que do resto a gente vai ter uma briga ali. Continua falando do meio do grid. Quem tu acha que fica no meio do grid? Quem é briga ali pela quarta, pela quinta, pela sexta posição, pelos maiores... O pessoal ali fora do pódio, né? Mas perto eu acho que vai ficar entre a McLaren e a Ferrari, que vão tentar essas posições. Hoje a McLaren saiu melhor que a Ferrari. Mas brigaram. Fundo de pelotão. Bom. A Haas, a Alfa Romeo, obviamente. E a Williams. Eu espero fielmente que a Alpine não se encaixe no fundo de pelotão. Eu espero que a Alpine consiga pontuar aí, fazer uns pontinhos. Mas hoje não deu. Campeonato de construtores. Mercedes. Vou dar aqui as minhas opiniões e minhas anotações e minhas observações e meus parênteses. Quem ganha pra você, Gustavo? hoje no GP do Bahrein, pós-GP do Bahrein,
Quem ganha pra mim o campeonato é Max Verstappen. Tá. O piloto mais jovem da Fórmula 1 a ser campeão mundial. Como a RB prega há RB. anos. A RBR Sim. prega há anos. Sim. E Vai ser. Continua ainda, tá. Quantos tá no anos curso. ele ainda tem pra ser o mais novo? Cara, eu não sei te dizer. De verdade, eu não sei te dizer. Mas acho que o Max Verstappen leva, porque deu perrengue pra Mercedes sim. Em campeonato de pilotos, dá Max Verstappen. Em campeonato de construtores, aí eu já acho que dá Mercedes. Porque Mercedes tem 2 pilotos extremamente constantes, que... falta um pouquinho. Pode retomar. A gente tem a Mercedes tem pilotos extremamente constantes que sempre estão no pódio, ou é em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar. Normalmente os dois estão no pódio juntos, sempre tem dobradinha Mercedes. E aí eu acho que ela soma mais pontos que a Red Bull, porque aparentemente o Checo Pérez tá com um carro bom, tá conseguindo controlar um carro bom, tá melhor do que o antigo Albon. Era o Albon que eu tava tentando lembrar. Aquela hora. Que poderia ficar no lugar do Alonso, na minha opinião, na minha humilde opinião. Não gostavam de rodar o Albon, né? Ele gostava de ser rodado. Sim. Mas enfim, obviamente o Pérez começou bem melhor que o Albon. Sim, nossa, o Pérez deu um show hoje, aparentemente, o Checo Pérez só pilota bem depois que ele sai do último lugar. Se eu fosse ele, eu trollava todo o Qualify pra largar sempre em último. Eu fazia o Qualify de primeira marcha, saía em último e ganhava a corrida. Porque ele só ganha a corrida quando sai de último. Ultrapassou 50 carros. Novamente falando. Ultrapassou até o safety car, que Ele é proibido terminou, ultrapassar. ele terminou em sexto, em oitavo? Como é que foi que ele terminou? Cara, deixa Ou foi em quinto? eu dar minha pesquisada aqui no meu dicionário. Em quinto. Cadê o macho? Em quinto. Quinto lugar. Terminou muito bem. Terminou, pô, pra quem saiu de 20º. É duro. Então, continuando. Pra mim, RBR não vai ter, apesar do Checo Pérez estar se mostrando um puta piloto bom, ele não vai ter a mesma consistência que Bottas, como segundo piloto. Não tem. Então, campeonato de construtores pra mim, Mercedes. Meio de pelotão, Ferrari. Não briga, não chega a brigar a McLaren? Briga, mas eu acho que a Ferrari fica em terceiro. Hoje, Vendo o que eu vi hoje. Hoje a McLaren terminou em quarto e sétimo e a Ferrari terminou em sexto e oitavo. Mas aí você me pegou. Mas eu acredito que pelo que a Ferrari mostrou, eles têm um carro agora muito competitivo. O Leclerc ele não é bom ele não se adapta muito bem no começo das temporadas. A gente tem que perdoar o menino. A gente tem que perder o menino Leclerc. Tá. E o Carlos Sainz ainda é uma incógnita pra mim, porque pra mim o 8º lugar pro Carlos Sainz é um tapa na minha cara. Mas eu acho que briga ali pelo terceiro. O Carlos Sainz, me desculpe Diga. a pergunta, mas ele teve algum problema na corrida? Nenhum. Ele deu o máximo que ele tinha que dar. Ele teve o carro inteiro, não encostou num fio de cabelo e terminou a corrida em oitavo. É duro. Mas vamos continuar. Mas eu acho que briga ali. E eu aposto fortemente na AlphaTauri também. Acho que a AlphaTauri vem forte aí com o Tsunoda e com o Gasly. Gasly que hoje sofreu aquela injustiça, mas estava muito bem. Estava atrás do Lelec, em quinto lugar. Sofreu uma injustiça. E acho que a AlphaTauri vem muito bem. Afinal é Red Bull, motor Honda, né? Motor Honda que tá dando um caldo. A gente mal falou da Aston Martin. Tu acha que a Aston Martin chega a brigar no meio de tabela? Bora falar um pouco da Aston Martin. O Stroll correu bem hoje. O Stroll correu bem. Pra mim, Vettel já tá fazendo hora extra. O Vettel tardou ali, como eu disse, tardou no pit stop. Tava bem, mas depois... Ele ultrapassou muito. Eu gostei da corrida do Vettel, mas parece que ele depois do teto, ele entrou numa maré de azar. O cara não consegue mais, ser o piloto de antes. É porque ele tá careca. Tá careca e chega a pegar. E ainda mais que zoam a calvície dele, aí o homem... É muita pressão. É muita pressão pra ele. Não tem. Inclusive ele tava correndo de boné hoje. Se você tirasse o capacete, ele tava de boné. Sim, E se tirasse o boné, ele tava com outro boné por baixo. Pra não mostrar a careca dele. Ele ficou que nem aqueles motoboy que botam o boné assim pra trás, a aba do boné pra trás e mete o capacete lá dentro. Aí a aba do boné. Ele tava exatamente assim. Quem viu, viu. E o Stroll? O
O Stroll pra mim tá mostrando muito. Continua. Não, continua. Diferente do Mazepin, que tem um pai que bota ele pra correr e não corre nada, o Stroll o pai dele botou ele pra correr, ele tá correndo bem. A questão é que eu sempre vi o Stroll correndo muito mal. E aí o menino, ele deve ter feito lá o pacto da Xuxa que a gente tava conversando antes. E agora o menino tá encapetado. Tá correndo com o diabo. Ele comeu o bombom feitiçaria da lá. Foi isso que aconteceu. Esposa do Stroll. Comeu o bombom feitiçaria da lá. Está com pacto. Que tem pacto com o diabo. Ai, ai. E ele correu bem. Correu bem. Stroll E correu você bem. vê a Aston Martin brigando assim pra esse meio de tabela? Vejo brigando num concurso de beleza, mas no meio de tabela não. De fato são pilotos bonitos. E, Tava falando do carro. O carro, inclusive... Eu tava falando do carro, cara. Tu me pegou nessa. Inclusive o safety car era da Aston Martin, era um carro lindo. Nossa, perfeito. Apesar de ser um SUV, eu não sou muito fã de SUV. Vou te ser sincero. Pra mim os SUVs acabaram com a estética dos carros modernos. Mas eu achei aquele Aston Martin ali muito Mais bonito que o da Mercedes, hein? O antigo safety car? Não, a AMG GT é muito mais lindo. Não sei se me pega não. Tu preferiu o SUV? Eu acho que sim, mano. Eu prefiro a AMG GT. Mas continuando, a Aston Martin briga por concurso de beleza os carros, não os pilotos. Os pilotos talvez. Os pilotos da Ferrari disputam concurso de beleza. Os pilotos. Os da Alpine também. Se for O Ocon parece o Ratatouille, cara. O Ocon parece o Slender. Mas o Alonso é bonito, aquele cabelo sedoso dele. Não, o Alonso é bonito, Alonso. Que pederastia é essa, Tota? Ele parece ter um cabelo O papo aqui é sobre carro dando volta. A minha família vai ouvir isso aí e vai falar, Gustavo. Eu vou falar o que todos querem ouvir. O cabelo do Fernando Alonso parece ser muito cheiroso. Pra mim, deveria ter uma regra no regulamento que o Alonso deveria correr sem capacete, pro vento bater no cabelo. É uma injustiça guardar um cabelo tão bonito. Eu concordo. Eles estão ocultando o que a gente tem que ver. Sim. A coisa seria muito mais interessante se a gente visse os cabelos. Arruma isso aí, filho. Dá um jeito, dá um capacete transparente pra ele. Sim. E com furos. Aquele furinho do... Só frio, só pra botar o cabelo. Só aqui atrás, só pra botar o cabelo. Não tem aquela peruca de cabeleireira, pô, que tu vai puxando fio por fio, assim? Agora vamos voltar pra falar do quadro. O que a gente tem feito, a transmissão, o podcast inteiro. Vamos tratar agora, vamos deixar um pouco da imparcialidade de lado. Que não existia. E vamos também esquecer o nosso compromisso com a informação, com a verdade. Que também não existia. Com os fatos mais claros. E vamos tratar de forma mais passional as equipes, as escuderias, né, do nosso coração. Ferrari e Alpine. Vai dar briga. Ferrari do Gustavo, obviamente, Alpine. Pra mim, eles vão ver na thumbnail do YouTube. Lá, que mas é pra quem não entendeu ainda. Pra mim, Ferrari e Alpine disputam juntas no meio do pelotão. Se pá, disputam a mesma posição no campeonato de construtores. Mas assim, essa é a questão. Eu esperava mais do carro da Alpine. Tu esperava que ficasse na frente da Ferrari? Não, eu esperava que brigasse por meio de tabela. Não brigou. Brigou com o pessoal do fundo. Pelo menos o Ocon brigou com o pessoal do fundo a corrida inteira. O Alonso ainda chegou a fazer uma frente ali, mas acabou que... E falando sobre brigar com fundo de pelotão, Vettelzinho, com inveja do senhor cavaleiro da rainha Lewis Hamilton, ficou com inveja lá que o Lewis bateu todos os recordes do Schumacher e decidiu correr contra o Schumacher. Só que não contra o pai, contra o filho no fundo do pelotão. Obviamente. E ainda teve, falando também do Vettel e da Alpine, o Vettel rodou Esteban Ocon e ainda colocou a culpa nele. Uma coisa de maluco o que aconteceu no GP de hoje. Mas e eles têm... É o Ocon e o Albon que tem... eu não sei, mano. Eu não sei se os outros pilotos veem eles como frágeis ou como... Não sei. Eu sei que os caras têm mania de rodar o Albon e o Ocon, cara. O Lewis Hamilton rodou 2 vezes o Albon. Uma em 2020 e uma em 2019, né? 2019 foi inclusive aqui no Brasil, no GP de Interlagos. E a de 2020 foi uma senhora rodada. Foi uma senhora rodada.
E, inclusive, mais falando desse negócio de os pilotos veem esses daí, Ocon e Albon, como mais frágeis, como você disse. Também teve o Verstappen, que no auge da sua babaquice empurrou também o Ocon. Sim, deu um empurrão. Você se recorda disso? Fora do carro. Você se recorda disso? Fora do carro, na garagem, no paddock. Foi lá e meteu ele do empurraço, procurando um risca-faca aí. E ficou gritando pro ratinho. O ratinho dá um francês. É duro. E é isso. Ele é francês, eu tinha esquecido que ele é francês. Ele é o Ratatouille. Ele é o Ratatouille. E agora você pode aí falar sobre a sua escuderia do coração. A querida e amada. Pra mim, Ferrari briga muito e ganha da Alpine, sim. Porque pra mim, nós temos pilotos mais consistentes do que Alonso no seu fim de carreira. Alonso pra mim que é uma fraude. Hoje em dia Alonso pra mim é uma fraude. Vou te perguntar uma coisa. Continuando. Falou que o Leclerc era melhor que a fraude, segundo você, a fraude do Fernando Alonso. Aí eu venho com a pergunta de R$1 milhão. Quantos mundiais o Leclerc tem? Com quem Alonso disputou? Foi com o Lewis Hamilton? Foi com o Verstappen? Não interessa. Como não interessa? Não interessa! Alonso tem 2 títulos. Nesse embate aí que o querido Gustavo colocou entre os 2 pilotos da Alpine e os 2 pilotos da Ferrari, a gente tem, nessa disputa, temos 2 mundiais em disputa. Os 2 por parte do Fernando Alonso. Em primeiro lugar, a Ferrari está apostando em jovens pilotos, não em pilotos que se acham jovens, ok? Não tentando trazer pilotos fracassados de volta à Fórmula 1. O Esteban é fracassado pro senhor? Fernando Alonso. Não, ele tem 2 mundiais, como é que ele é fracassado? Ele não é mais o cara dos mundiais, você é tão bom quanto sua última corrida. Você é tão bom quanto sua última corrida, ele não terminou a última corrida dele. Mas você fala que ele é fracassado, isso não existe, cara. Existe. Não existe. Um cara que ganha título não é fracassado. Tu pode falar, por exemplo, o Hülkenberg é fracassado. Você disse que o Raikkonen não é fracassado hoje? Não. Correndo na Alfa Romeo? Quando a gente fala fracassado, a gente tá falando que ele fracassou na carreira dele. E ele não fracassou. Se ele ganhou um título, ele não fracassou. Agora você me pegou e estou em maus lençóis de novo. Você é muito bom no debate, Eduardo. Obrigado. Enfim. Ferrari na frente da Alpine. Essa é a minha opinião. Pior que eu acredito, realmente. Porque a Ferrari tem mais carro. É o patrocínio da Trident. E hoje, da Marlboro também. E hoje, infelizmente, temos que admitir que a Ferrari também tem mais piloto. Para mim, o Leclerc é mais piloto hoje que o Fernando Alonso e que o Esteban Ocon. Até, inclusive, e o Carlos Sainz é mais piloto que o Esteban Ocon. Eu acho o Carlos Sainz mais piloto que o Esteban Ocon. Acho que ele e Fernando Alonso são hoje mais ou menos no mesmo nível. Tu inclusive chegou a ver no Drive to Survive o Carlos Sainz, a disputa dele com o Fernando Alonso em 2018? Sim, pô, pra ver quem é o negócio lá da Espanha, o né? herói espanhol. Que o Sainz viu o Alonso ganhando, né? Sim. Tem todo um negócio dos dois serem espanhóis. E eles, inclusive, estavam disputando posição hoje. Eles são mais ou menos do mesmo nível, na minha opinião. São do mesmo nível. Agora o Leclerc com carros mais ou menos do mesmo nível. Agora o Leclerc é melhor que os dois. Agora, o McLaren está na frente dos dois. O carro da McLaren tá bom. O carro da McLaren tá à frente de Ferrari. E o Ricardo, pra mim, é um baita de um piloto. E o Norris tá se mostrando um bom piloto também. O Ricardo, pra mim, ele tem muita água pra boi. Muita água pra dar pra boi. Só que ele não mostrou nessa corrida. O que tá trabalhando aí, rapaz? eu tava tentando entender o que tava acontecendo. Ele tem muita água pra dar pra bois, mas ele não mostrou hoje. Pois é, eu esperava mais do Ricardo, eu esperava que ele terminasse pelo menos à frente do Norris, nem isso ele conseguiu. Apesar do Norris ter feito uma bela corrida, como a gente já falou anteriormente. Sim. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né? Então é isso. Nosso primeiro episódio do GP Podcast, falando sobre o GP do Bahrein. Sim. Como vocês puderam ver, a gente teve bastante profissionalismo. Sim, bastante imparcialidade. Compromisso com a verdade. Ninguém aqui torceu ou pra Alpine ou pra Ferrari. Afinal, a Fórmula 1 é compromisso. Sim. E a gente torce pelo esporte. Nós somos comentaristas profissionais. Sim. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Se você tá vendo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever. E ative o sininho. E ative o sininho.
É tipo assim, é importante. Eu estou me sentindo o próprio Lucas Neto agora. E deixe seu like pra ajudar na divulgação. Deixe seu like pra ajudar no engajamento, porque o YouTube não está enviando nossos vídeos pra todo mundo. Estamos pensando em trocar de plataforma, é isso. O algoritmo está de mal com a gente. O YouTube está nos omitindo. O YouTube está nos censurando. O YouTube está... Edu. Não está enviando vídeo para todo mundo. E se você está ouvindo até agora na Spotify ou no SoundCloud, sim, né? Não esquece de seguir o nosso perfil. E fica atento também ao nosso Twitter e Instagram, porque todas as novidades vão sair por lá. O nome é pod_gp. Pod_gp? Pode. Então tá bom. E é isso. E a gente tenta postar, fazer todos os podcasts todo dia depois no dia seguinte às corridas. Toda segunda pós-corrida vai ter podcast. Mas todas as corridas são domingo? Todas as corridas são domingo, de lei. Então, toda segunda, depois da corrida. E aí, então é isso. Muito obrigado pra você que assistiu. Eu me despeço. Eduardo se despede. Eu também me despeço. E até o próximo episódio.